Gravação iniciada. Então, vamos continuar aí. Item 8 agora, doutor Cleberson. O item 8 da pauta tem como recorrente o Hendricks, algo assim, ou é um holandês, nativo holandês, se radicou aqui no Brasil, ou conhecido aqui no Brasil provavelmente por Henrique. Ele é repetitivo, glosa ITR, glosa de área de preservação permanente e arbitramento do VTN. E a dificuldade aqui que eu encontrei, indo já diretamente para o ponto fundamental, a questão de fundo nesse momento, é o arbitramento do VTN, já que o contribuinte apresenta ele contesta, né, apresenta seus argumentos, trazendo informações. É aquele caso que o VTN ele tem um único enquadramento da aptidão agrícola, como outras. Está nas folhas 48. Então, em que pese meu posicionamento, a princípio, no posicionamento, né, que essa classificação outras, ela não atende à legislação, mas, pelo que eu me recordo, nós temos decidido aqui por converter o julgamento em diligência para que possa ser esclarecido o que significa esse outras e como foi feita a metodologia. Em suma, então, resta a dúvida se o VTN médio utilizado para fiscalização, com base na aptidão agrícola outras, que consta do CIPT, ele respeita o critério legal para fins de avaliação do preço da terra, critério legal de aptidão agrícola. Daí, nesse contexto, nesse cenário, eu estou convertendo o julgamento em diligência para que a unidade local da RFP esclareça o significado da aptidão agrícola outras, que consta na tela do CIPT, bem como esclareça a metodologia de cálculo para obter esse valor. Acompanhado tudo preferencialmente de uma cópia do documento original enviado pelo município de Maracaju, onde se localiza o imóvel, que seria a fonte de dados para alimentação do CIPT. Nesse caso, a tela CIPT só apresenta outras. E o valor médio de declarações, né? Não, é porque eu já vi tela CIPT que tem aquele tanto de aptidão e o outras como último, e o fiscal adota esse outras por ser o menor valor. Não seria esse o caso, presidente. Não seria. Folhas 48 para poder visualizar, 48 do processo. Eu não me oponho à diligência, não, mas é porque eu vou fazer logo em seguida que eu adotei um outro procedimento. Mas vamos lá. Eu adotei aqui, conforme dito, esse posicionamento, porque, pelo que eu me recordo, nós estamos decidindo desse modo, né? Nós já debatemos, eu tenho meu posicionamento pessoal, esse outras, não consigo ver como ele é uma média, o que foi feito, né? Bom, pode até ter uma explicação lá, mas, a princípio, não atenderia. Mas o que nós decidimos aqui nas últimas vezes seria converter em diligência para tentar entender como surgiu esse outras, a fonte de dados e depois, com essa informação adicional, avaliar se o arbitramento seguiu o critério da legislação, porque se não seguiu, aí nós temos que ver se o valor pleiteado pelo contribuinte é menor, maior, né, do que o arbitramento, né? Ok. Alguma pergunta ou podemos votar? Raide. Eu acompanho. Andréia. Acompanho.
Matheus, acompanhou, André? Ué. Então, por unanimidade, converteu o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. O 9 e 10 são repetitivos. O 11 é o meu. Eu realmente também fiquei na dúvida se eu baixaria em diligência ou não, nesse top DEL agropecuária. Eu acabei fazendo o voto. Por quê? É isso que eu comentei no do Clébios. Aqui não tem a tela do CIPT. No relatório, o fiscal fala que o arbitramento foi por aptidão agrícola e adotou-se o valor do campo outras. Então, vamos ver o que eu fiz. Aí o que eu acabei aceitando, sabe? Eu achei que talvez seja desnecessária a diligência nesse caso aqui. Nesse caso, então, o que aconteceu? Houve glosa da APP, glosa da ARL e o VTN declarado não comprovado, conforme demonstrativo de apuração, a folha 44. Então, foi arbitrado. Abri uma coisa aqui agora. Peraí, só um minutinho. Foi arbitrado considerando o valor obtido no CIPT pelo VTN por hectare do município do imóvel, adotando-se o valor outras. Então, eu acho que é aquela tela que o outras é o menor valor. O contribuinte apresentou imagem satélite de anotação de responsabilidade técnica, mas não apresentou laudo. Em impugnação, o contribuinte alega que comprovou as áreas e o VTN, questiona juros e multa, diz anexar ADA, mapas e laudo. A DRJ julgou improcedente a impugnação. Eu acho importante colocar esses trechos aí. Consta da acordo de impugnação que foi anexado a ADA de 2014, protocolado fora do prazo, né, de 2010 é protocolado de 2014, contendo as áreas declaradas de reserva legal, preservação permanente e florestas nativas. E aí, a DJ fala que é imprescindível o água. Portanto, é imprescindível que nessas áreas ambientais sejam reconhecidos por ato do IBAMA e tal. Assim, por ter o requerente perdido espontaneidade para fazer as retificações solicitadas, não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, a DJ diz isso, com documentos de prova hábeis, entendo que devam ser desconsiderados para o cálculo ITR o acatamento das áreas pretendidas. Então, ela alega que também não comprovou. O requerente apresentou nessa fase laudo de avaliação em anexo, sem assinatura do responsável e com a RT-CREA em modo rascunho de outro imóvel, que não deverá ser acatado para revisão do VTN pretendida, pois não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, por não estar assinado e desacompanhada a respectiva ART. Aí, o sindicato do acordo, ele apresentou recurso e ele questiona a DJ não ter aceitado o ADA apresentado em 2014, alega que a ARL sempre existiu, argumenta que a necessidade de apresentação de ADA é discutida no STJ, afirma que apresentou o laudo com a RT, restando comprovada as áreas citadas na reserva legal, preservação permanente de floresta nativa, diz que por erro não foi observado que o laudo estava sem assinatura, o que resta sanado, que agora ele juntou a RT correta. Requer o reconhecimento das áreas de reserva legal, preservação permanente de floresta nativa, e que seja revisto o VTN conforme laudo. Talvez eu possa ir direto, vou pular aqui o meu voto quanto às áreas, porque se vocês entenderem que tem que ter a diligência por causa do VTN, aí eu não preciso ler isso aí agora, né? Então, eu vou direto lá para a parte do VTN, onde eu cito a lei e coloco o que é possível, arbitramento com base no CIPT, descrevo o CIPT, digo que uma vez constatada a superioração do VTN utilizado contribuinte, cabe ser passiva apresentação de laudo, de acordo com a NBR, que trata as reservas de avaliação dos bens, respectiva anotação e responsabilidade técnica, registrado no CREA, com vista contrapor o arbitrado no CIPT. O contribuinte declarou para 2010 um valor de VTN de 55.225, ao passo que o valor verificado no CIPT era de 1.131.329, então a diferença é gritante. Diante da evidente discrepância dos valores, o valor declarado representa cerca de 5% do valor do CIPT. O contribuinte foi intimado a apresentar laudo que demonstrasse o VTN utilizado. O contribuinte, na tentativa de demonstrar o valor do VTN, apresentou com a impugnação e recurso documento no qual consta dados dos imóveis presentes na amostragem realizada. Contudo, para nenhum dos dados dos imóveis apresentados, consta o município de localização do imóvel e o ano da negociação /oferta. Quanto ao tratamento estatístico, afirma-se que foi utilizado um modelo de regressão linear múltipla, contudo não foi apresentado um cálculo sequer.
para que fosse possível apreciar o valor médio encontrado e o desvio padrão. Conclui-se que o valor total da terra era de 843.889, bem mais próximo do apurado na fiscalização e longe do declarado. Então, eu achei razoável. Você vê que o valor que ele chegou no laudo está muito mais próximo do valor do CIPT, usado no arbitramento. Então, assim, a princípio, eu acho desnecessária a diligência e acatei o arbitramento, porque a fiscalização diz que foi por aptidão de agrícola, mas a tela do CIPT não consta dos autos. Então, igual o Cleberson colocou aí, se vocês acharem que cabe, eu prefiro votar primeiro se cabe a conversão de julgamento em diligência antes de eu continuar lendo o meu voto todo. Eu entendi que eu poderia acatar, porque o fiscal diz, e quando ele fala que adoto outras, tendo como base várias outras telas do CIPT que eu já vi, onde vem a discriminação e vem o campo outras com o menor valor do VTM por hectare. E aí o fiscal, a meu ver aqui, neste caso, adotou o menor valor. Mas realmente não tem a tela do CIPT. Então eu achei que eu podia julgar, porque eu entendi que foi por aptidão. Mas eu vou preferir votar isso primeiro, se alguém tem alguma divergência e acha que deve baixar em diligência. Que aí dispensa a leitura. Eu acho que adiantando, eu acho que tem que baixar a diligência. Pelo que eu vi aqui, assim, como já temos julgado vários ITRs, né, do termo de intimação, constatação e intimação, quando há outras indicações de outras áreas, ele traz um termo, né? Aqui ele só traz outras, o que leva a crer que é igualzinho, é idêntico ao caso do Dr. Cleves. Não, o do Cleves, ele julgou a tela CIPT e só tinha... Sim, não, a diferença aqui é que não há a tela CIPT. Aí a gente achava a diligência para juntar a tela CIPT e explicar... Eu posso pensar nos mesmos termos do Cleberson, aí do último que a gente julgou. Eu não me oponho também, não. Sabe? Então, assim, por isso que eu deixei... Mas eu achava que estava apto a ser julgado, porque o valor que ele apresenta no VTM está tão mais próximo do arbitrário do que o que ele declarou, que eu achei que esse ponto era relevante. Entendeu? Quando a gente vê, né, nos termos de intimações, quando consta, né, a aptidão agrícola, o fiscal costuma discriminar todas, não colocando apenas outras. Não, já vi de tudo. Mas então vamos levantar essa preliminar de diligência. Então, se a maioria achar que deve, eu concordo. Não tem problema não. Tá? Cleberson. A senhora adotou uma presunção que ela não está coerente com os indícios. Como a senhora adota uma presunção que existem outros dados que nem menciona. Então, a sua presunção... não está razoável, não. Eu vou modificar. Eu vou preferir que junte a tela CIPT. Eu volto pela diligência nos mesmos termos do item do Cleberson, item 8. Para poder juntar a tela CIPT para a gente ver como é que foi feito esse arbitramento. A tela CIPT é a explicação para ver se foi atendido o critério legal. Se não atendido o critério legal, adota esse valor do laudo. Do laudo, sim. É isso aí. Então tá, então eu vou converter em diligência igual o do Cleberson, item 8. Cleberson, então. Acompanhou, né? Acompanho para a diligência, em relação ao VTM. É o meu voto. Ok. Acompanho. Pela diligência. Diligência, acompanho. Acompanho pela diligência. Acompanho. Rodrigo, você votou? Votei com a ordem mesmo, eu sou depois da Andréia. O quê? Não ouvi. Votei. Então, todos, né? Então, resolve por unanimidade converter o julgamento em diligência nos termos do voto relatório. É a mesma coisa, da diligência proposta pelo Cleberson no item 8. Tá? Para juntar a tela CIPT aí, para depois a gente resolver como é que vota isso daí. Então, ok. O item 11 é igual. Item 13, Rodrigo. Tem 13. Agnata Companhia Limitada. Então, aí é um ITR que é falta de comprovação da PP, reserva legal VTM. O contribuinte não atendeu a fiscalização durante o procedimento fiscal. E aí, aquela área, inclusive foi tratada em um voto do Dr. Pinheiro, tem vários aí dessa área, desse
Parque Marumbi, eu acho. Esse aqui é do Marumbi? Isso. Esse Parque Marumbi. Aí na impugnação ele fala que o imóvel foi abrangido por esse decreto e que a área de preservação foi devidamente averbada. O lançamento foi julgado procedente pela DRJ por falta do ADA. E o VTN ele não contestou. Aí foi cientificado o acordo, recurso voluntário, impugnação, e aí, no recurso voluntário, ele fala que a impugnação foi apresentada por pessoas que não detinham poder de representação. E fala a questão de estar dentro da área do Parque Marumbi, fala em floresta nativa, mata nativa, capoeira, cultura. O imóvel tem reserva legal, preservação permanente, e que da área remanescente, apenas 80 são para agricultura. Que o veterinário habitat deveria considerar somente as áreas fora do Parque Marumbi. Então, com esse recurso, tem a preliminar que essa representação no PAF. Ele afirma que a pessoa que apresentou a impugnação não detinha poderes de representação da pessoa jurídica autuada, informa que a escritura pública, datada de 3 de janeiro de 2006, dando poderes a terceiro para representar a empresa, não permite a representação do processo administrativo. Então, teve uma alteração, né? Teve uma alteração em relação ao sócio administrador da empresa, e essa escritura tinha um sócio, foi alterado. Ainda, essa escritura teria perdido seus efeitos em 2 de abril de 2007, dado que o contrato social foi alterado, e Luiz Alfredo Nata passou a ser legítimo representante da empresa. Sustenta desse modo que Luiz Alfredo Nata, representante legal da pessoa jurídica, teria sido impossibilitado de exercer ampla defesa. Eu sou sócio que administrador que ficou depois, foi alterado para esse, Luiz Alfredo. A alegação não merece ficar esperando. Documento de folha 42, se verifica que a procuração outorgada pela empresa em 3 de 1 de 2006 conferia amplos e ilimitados poderes para representar a empresa outorgante nos negócios e seus interesses. A procuração que tinha lá nos autos. Conferir amplos e ilimitados poderes a Carlos Alberto Nata Filho, inclusive representar o outorgante perante qualquer repartição pública federal, sem prazo determinado, sem cláusula vedando subestabelecimento. Os poderes foram outorgados pela pessoa jurídica e não por seus administradores, de modo que é simples a alteração do sócio administrador não tem o condão de revogar tais poderes. Como não consta ter havido revogação ou renúncia ao mandato, ainda era possível seu exercício. Constata-se ainda que a ciência da auto-infração, plenamente regular, o que inclusive é admitido pela recorrente, foi dada diretamente a Luiz Alfredo Nata, já então sócio administrador da empresa. O aviso de recebimento da correspondência foi por ele assinado, de modo que não havia qualquer impedimento ao exercício da defesa. Não é crível que o sócio administrador da empresa, diretamente cientificado em 2 de 6 de 2008, não estivesse de acordo com a impugnação apresentada em 2 de 7 de 2008. Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, privilegiando os princípios de contraditório pela defesa, trata-se como medida excepcional no conhecimento das peças de defesa, inclusive admitindo-se a possibilidade de saneamento dentro do prazo fixado das irregularidades na representação processual. Contudo, o caso aqui é o inverso. Fosse admitida a legitimidade da representação, o efeito seria prejudicial à defesa da recorrente, pois seria necessário reconhecer que não houve apresentação de impugnação e, portanto, não instalação do contencioso após ciência regulada da autuação. Então, ele foi intimado, o sócio administrador foi intimado, então a assinatura dele, né, mas que apresentou, ele diz que a impugnação seria uma procuração da outorgada por um antigo sócio administrador, que já não era mais na data da impugnação. Mas também não tem outra impugnação. Então, se fosse acabar com essa impugnação, ia sobrar nada, porque não tem nenhuma dentro do prazo. Ele pede intimação, reabertura de prazo. Né? E aí, a fiscalização teceu uma série de considerações acerca da realidade do imóvel e das provas não apresentadas, sendo possível destacar
Aí eu trago extratos aí do relatório fiscal, que o imóvel foi utilizado com atividade rural em área de 100 hectares, no exercício 2004-2005, falta de apresentação do ADA, ausência de certidão do órgão público competente, falta de apresentação da cópia da matrícula do registro imobiliário caso exista averbação em área de reserva legal. A DRJ manteve o lançamento pela falta do ADA e, no caso da reserva legal, pela falta de averbação na matrícula do imóvel. Então, a recorrente alega que o imóvel encontra-se parcialmente 404 hectares, um total de 435, dentro dessa área do Parque Marumbi. Tem o decreto 4484, falava em Parque Marumbi. Tem uma certidão do Instituto de Terra e Cartografia, bem parecido com a doutora Pedro se lembrar, que é bem parecida a certidão do Instituto de Terra e Cartografia. Desses 404 hectares, fala em mata nativa, capoeira e cultura. Essa área do parque é aquela mesma, né, que aqui fala em Parque Marumbi, mas é o que virou essa área especial de interesse turístico, né? Foi objeto de apreciação do presidente do Conselho nesse voto condutor, inclusive no outro aí, que fala que o simples fato do imóvel, está localizado, não é suficiente para que toda a área seja aceita como área de preservação permanente. Aí, só para recordar, para ser destacado, e no caso do Pinheiros, foi mês passado retrasado, tinha essas zonas aqui no laudo. Nesse caso aqui não tem nada, tem só essa declaração do Instituto de Cartografia. Então, nesse voto que foi analisado aqui pelo colegiado, tinha o ADA, ficou pendente as áreas, porque não tinha comprovação. A discussão foi essa zona de uso extensivo, se entrava ou não. Aqui não falou sobre isso, falou que não tem ADA, e o recorrente fala que todo imóvel, que o imóvel que está na área do parque deveria ser considerado. Veja-se, então, que o fato do imóvel estar inserido na referida área não é suficiente para que a área seja excluída da base de cálculo. Entre tais requisitos, enquanto o ADA, eu falo, não é possível dizer que a certidão 488 do Instituto de Cartografia foi em 76, supra a necessidade de comunicação agroambiental, pois somente faz referência genérica ao artigo 2º do decreto 5591, que é do parque, e declarava permanente floresta nativa do parque. Embora faça menção à presença no imóvel de 195 hectares de mata nativa, não é possível, somente com ela, aferir quanto dessas áreas se encontra dentro do parque. Assim, a despeito de ter apresentado o memorial descritivo assinado por engenheiro cartógrafo, em que consta a presença no imóvel de 89 hectares de APP, foi declarada no valor de 90, mas somente 89,10 pleiteados pelo recorrente. A falta do ADA impede sua exclusão da base de cálculo. Já para a área de reserva legal, que pese no mesmo memorial, consta o valor de 85 hectares, 75,59, pleiteado pelo recorrente valor de 85,60, embora a súmula CARF preveja a situação de cada prescindível, é necessário a verbação da matrícula do imóvel, em data anterior no fato gerador, que não houve para o imóvel sob exame. Então, acaba ficando tudo pelo ADA, e nesse caso aqui, pela falta da verbação. E no VTN, ele não fala sobre arbitramento especificamente, fala sobre a possibilidade de arbitramento da área ambientais. Então, alegações estão relacionadas a matérias anteriormente tratadas. Se trata da possibilidade de tributação das áreas ambientais. Assim, quanto ao VTN arbitrário, a gente reconhecer que se trata de matéria não contestada, como observado pela decisão de piso. Que aí eu trago a parte da decisão. Eu conheço do recurso, ajeito essa preliminar, que seria de nulidade da decisão, e nego o provimento. Kleber. Eu me lembro que nós julgamos, mas eu não me recordo
que o senhor falou, doutor Rodrigo? Qual que é a diferença desse para o que nós julgamos? Porque no nosso, é por isso que eu trouxe, porque... E o que nós julgamos? Eu deparei com essa área aí e comecei a tentar entender quais são as várias questões relacionadas a essa área. Tem acordo que fala que o próprio fato de estar na área seria o suficiente para reconhecimento. Né? No caso que a gente julgou especificamente, tinha o ADA. A discussão, inclusive eu até revi esse voto, a discussão que ficou é porque, como tinha o ADA, a discussão ficou se sobre essas áreas que apresentava no laudo, né, que é esse acordo que eu estou destacado aí, essa partezinha, a discussão que ficou é porque a imóvel estava dentro da área. E aí, se essa zona, a discussão que acabou ficando, se essa zona de uso extensivo, para fins de interesse ecológico, ampliava a restrição em relação às áreas de preservação permanente. Se ampliava, se não ampliava, acabou o voto do Dr. Piero votando pelo não provimento, aí, entendendo que essa zona de uso extensivo não ampliava a restrição da preservação permanente, ficou mantida essa zona primitiva, a zona primitiva de grande altitude, como preservação permanente, porque tinha o ADA, no final das contas. Eu só trouxe porque, no caso aqui, tem um memorial descritivo que fala em área de preservação permanente. Tem esse memorial descritivo que fala em área de reserva legal, embora não tenha verbação. E a questão que acabou ficando em relação a tudo seria, por mim, por causa do ADA. Né? Mas, assim, essa área aí eu acabo confundindo porque nem o imóvel todo está dentro da área, está parte dele. Tem um memorial descritivo falando que realmente colocando as áreas de imóvel como de preservação permanente. Então, poderia ficar uma necessidade aí, para quem entende de forma diversa, em relação ao ADA, se seria de interesse ecológico, se não seria, mas fala o que tem da área mesmo, comprovado no caso, é preservação permanente no memorial descritivo. Mas, em relação à área toda em si, também não tem se está dentro da área, se o imóvel está todo dentro da área, dessa área Marumbi. Mas acaba, como eu achei determinados acordos, dizendo que estaria essa área toda abarcada por preservação permanente, né? Eu achei interessante trazer. Mas eu acabo mantendo por causa da reserva legal, por causa da falta de verbação, e a APP por causa do ADA. Doutor Rodrigo, que ele pleiteia outras áreas além da preservação permanente de reserva legal, não seria isso? Ele pleiteia aqui mata nativa, capoeira... Não, porque... Não, então, que aí é igual o outro lá. Quer dizer, todas essas áreas que estão no Marumbi, elas vêm com essa certidão do Instituto de Cartografia. Bem parecida as certidões, eu comprei o processo anterior, vi alguns julgados. Essa certidão do Instituto de Cartografia, ela acaba falando, deixa eu ver as folhas... Ela acaba falando que as áreas do parque, elas são de preservação permanente, né? E fala da área do imóvel, mas ele não assim, fica meio ambíguo. Quer dizer, ele não fala que a área do imóvel seja preservação permanente, fala a área do parque é preservação permanente. E aí certifica que o referido imóvel possui a cobertura florestal, mata nativa, capoeira e cultura. Geralmente essas certidões são assim. São todas basicamente assim. Quer dizer,
Área do parque, preservação permanente. No imóvel, tem matas nativas, capoeira e cultura. Mas não diz que essas áreas do imóvel sejam de preservação permanente. Todos os julgados são mais ou menos nessa linha. Acaba pleiteando toda a área do imóvel que está dentro do parque como preservação permanente. Quer dizer, o fundamento acaba sendo que tudo que está dentro do parque seria preservação permanente, seria não tributável, né? O fundamento sempre acaba sendo basicamente esse. Tudo que está dentro do parque é não tributável. E aí acaba misturando se seria mata nativa, se seria preservação permanente, interesse ecológico. O que tem no caso é isso. Eu achei. Tem as áreas de reserva legal, conforme memorial. Tem as áreas de preservação permanente bem discriminadas, inclusive nesse memorial, que está na folha 57, que é seu, que ele acaba pleiteando, a título de preservação permanente. Quer dizer, ele fala que preservação permanente é isso, que reserva legal é o do memorial, mas que todo o imóvel, tudo que está dentro do imóvel seria não tributável. Acaba ficando mais ou menos nessa linha. Né? Então, sim, acaba pleiteando tudo, né? Tudo que está dentro do imóvel é não tributável, mas preservação permanente tem esse documento, reserva legal tem esse aqui, acaba ficando mais ou menos tudo nessa linha. Por isso que eu achei interessante trazer o outro, porque a discussão sempre gira em torno disso, se tudo está dentro do parque seria ou não. Mais perguntas? É porque me pareceu que essas outras áreas que ele pleiteia, né, não caberia o reconhecimento porque não foram objeto de glosa. Por isso que eu fiz esse apontamento. Nesse caso fica mais complicado ainda, porque ele não atendeu a intimação, né? Então, nem foi analisado. Isso aí, mas aí caberia talvez inserir no voto, não sei, como uma sugestão, o esclarecimento acerca dessas áreas, porque me parece que ele também pleiteia elas, e não uma mera reclassificação de uma área para outra. Como é que o senhor falou? Peraí. Ele pleiteia áreas de floresta de mata nativa, capoeira e cultura, não caberia o reconhecimento, tendo visto que não foram áreas glosadas. Não me pareceu aqui que ele pretenderia a reclassificação dessas áreas como área de reserva legal ou de preservação permanente. E não sendo assim, acho que faltou aqui no recurso esclarecer que não estaria reconhecendo essas áreas, tendo em vista que não foram objeto de glosa e não fazem parte do litígio. As outras áreas aí têm a sua fundamentação, embora, né, me parece que há alguma divergência no nosso colegiado. Senhores, aquele outro processo fui eu que fiz o voto vencedor, né? Isso, por isso que eu fiz referência. Eu me lembrava da situação, assim, me lembrava do fato, mas não com detalhes. E fui até ler aqui. Mas, naquele processo, foi levado em conta a certidão emitida pelo Instituto de Terras e Cartografia, né? Isso. Então, esse ponto ainda está obscuro aqui para mim. Aqui, doutor, porque naquele lá teria um ADA, é isso? A diferença é que aquele tinha um ADA. Então a discussão ficou sobre as áreas. Tá, mas então aqui nós vamos ter que em relação à área de preservação permanente, por exemplo, nós temos que continuar essa discussão das áreas, para quem entende que não é necessário ADA. Isso. Só que a discussão é um pouco diferente daquela lá, porque naquela lá, parte da preservação permanente foi aceita. A questão é se essas zonas aí de uso extensivo, né, se ampliava a restrição. Aqui o que tem
Não fala, porque lá tinha um laudo, no laudo ele trazia zona de uso extensivo, zona de primitiva. Aqui não, o que ele traz é o memorial descritivo falando só preservação permanente. Só isso. Por isso que foi diferente. Então, vai ter só preservação permanente pura e simples. E a certidão do Instituto acaba não trazendo, acaba ficando aí, para quem tem só. Muitas vezes o áudio do senhor falha aqui para mim. É só para mim que falha ou falha para os demais? Eu ia falar isso agora, para mim também falha bastante. Aí eu não consigo, eu perco partes, né, da sua fala, doutor Rodrigo. Quando o senhor está só lendo, aí nós estamos aqui com a minuta, não prejudica, mas quando o senhor faz acréscimos, aí... Pode ter sido o fone aqui, melhorou? Está interrompendo? Melhorou agora. Eu não sei se o senhor está... Não, acho que é o fone que estava meio... É o fone, o microfone está próximo, né? Tá aí, o microfone, mas deve ser o fone, deve ter ferido alguma coisa. Não, então, é que aqui... Ficou baixo. Ficou melhor? Agora sim, mas na hora, quando você começou a falar, estava baixo. Ele falha, doutor Rodrigo, ele falha. Só falar um pouco mais próximo do... É intermitente. Deixa eu ver. O microfone não está no fone de ouvido aí? Não é integrado? Não. Agora melhorou, porque está mais próximo do microfone. Cheguei mais perto aqui, então desse é o volume do microfone. É porque você vira o rosto. Você tem que falar de Não, frente. meu monitor grande está aqui. Aham, é por isso. Bom, tá melhor? Tá. Então, aqui, lá naquele caso que foi votado, tinha um laudo com as zonas. A DRJ tinha, inclusive, já reconhecido alguma parte de preservação permanente. Mas tinha um laudo das zonas. E aí ele pleiteava mais, reconhecimento a maior. A discussão que ficou seria se essa zona de uso extensivo ampliava a restrição para ser considerada ali não tributável, qualquer título de interesse ecológico, né? Ou mais ou menos girou em torno disso. Aqui não tem um laudo. Tem essa certidão do Instituto de Cartografia, né, que fala que o imóvel está parcialmente na área, e tem um memorial descritivo discriminando exatamente quanto do imóvel seria área de preservação permanente. É um pouco diferente em relação àquele lá. Por isso que eu acabei trazendo para ver que é um pouco menos profunda a discussão nesse caso, é saber se a área que está dentro desse imóvel poderia ser considerado não tributável. Doutor Rodrigo, a DRJ só se ateve ao ADA. Deixa eu lembrar aqui. No meu modo de ver, sim. Sim, só o ADA. Mas aí, por isso que eu acabo, assim, ficando... o outro, para mim, também isso aqui seria devolvido só o ADA, mas ele também não fala que foi comprovado. Fala assim, no presente caso, apesar da contribuinte apresentar memorial descritivo nos autos, não há comprovação de que foi apresentado o ADA. Eu entendo que aqui foi com base só no ADA que a DRJ manteve. Ela fala, né, além da comprovação do cumprimento, sua existência deve ser comprovada, tudo, aí vai trazendo aqueles argumentos genéricos. No presente caso, apesar da contribuinte apresentar memorial descritivo, não há comprovação de que foi apresentado o ADA. Ponto. Aí, para mim, ficaria assim. Então, assim como no outro aqui também, isso aqui fica mais claro ainda que foi só no ADA, né? Tá. Aí, doutor, a fiscalização não apresentou nada, né? Ele não atendeu a intimação. Então, fiscalização não apresentou nada. Não apresentou nada, nenhum documento para comprovar.
instaura-se o litígio e a DRJ diz, olha, não comprovou o ADA. Mas isso a fiscalização tinha falado também. Não tinha nada. Não, mas não apresentou nada, né? Não apresentou nada. A DRJ disse que não comprovou o ADA. A DRJ disse que não teve o problema do ADA. Aí fica em aberto, então, a questão da comprovação material. Aí agora no recurso nós vamos poder. Agora no recurso nós vamos poder abordar todos os requisitos. Ou somente as razões da DRJ. É aquilo que nós já expusemos, né? Já discutimos algumas vezes. Porque no momento que não houve a apresentação de documento para a fiscalização, e a fiscalização diz não foi comprovado, aquilo se tornou agora mais amplo, né? Ou seja, a DRJ poderia exigir, comprova a materialidade, é o ADA. Ela que faz a avaliação, né? E tem sido um entendimento unânime aqui, né? Não. Qual o entendimento? Você falou que tem sido unânime? De que a DRJ está delimitando o litígio, não, nos últimos votos. Não, nesse eu não entendo assim, não. Eu acho que nada me impede de apreciar, não. Porque se ela não apreciou e eu não vou apreciar, então no mínimo eu vou anular para ela apreciar, mas eu acho que eu posso avaliar. Se for o caso. Então aí olha a complicação. Então é matéria de fato. É matéria de fato. Vai apreciar sem que a DRJ tenha apreciado. Então tem que anular para ela apreciar. Anular ou retornar para esgotar o julgamento, porque ela não se manifestou sobre esse ponto. Ela levantou um fundamento que naquele momento era suficiente para julgar. Para mim não, porque ela falou que foi apresentado o memorial descritivo. Nesse aqui ela é mais evidente ainda porque ela apresentou dois argumentos, né? Que ele comprovou, o memorial descritivo, né, está apresentado, mas não houve apresentação do ADA. Então a DRJ analisou o outro fundamento e deu por cumprido. Isso, deu por cumprido. Mas então muda um pouco de figura. Isso, é entendimento que a gente tem encaminhado, né? Ou não sei. Porque vira e mexe a gente volta a essa questão, mas a questão desse caso aqui é que houve o exame desse documento. Não, mas aí é o seguinte, ele não analisou sob o prisma de estar dentro da área do Marumbi. Aí teria que voltar tudo para analisar que está dentro da área, que não está dentro da área, e acabou mantendo, apresentando o memorial. Assim, ele manteve por causa da verbação, por causa da verbação e nada, né? Bem, solução? Tem que ler a cor da RJ. Bom, para ajudar nas reflexões, sendo o ADA irrelevante e a área de preservação permanente já tendo sido, inclusive, abordada pela DRJ, além de que há essa certidão nos autos, né, semelhante ao processo anterior, né, a diferença é que naquele lá toda a área estaria, né, aparentemente lá no parque, né, me parece que caberia o reconhecimento dessa APP, mas montante de 89, não o declarado, que foi 90. Seria 89,10, que é o que consta no laudo. E aí o VTN, na verdade, acaba sendo uma consequência desse pleito aí do contribuinte, igual está no voto aqui. Me pareceu ser
ser essa divergência. Doutor Matheus, esse 89, tem vários memoriais aqui, qual que o senhor está se baseando? É o que ele pede na folha 73, né, digital da impugnação dele, né, ele mesmo pede, ele fala que o memorial descritivo, né, e levantamento cartográfico revelaria 85,60 de reserva legal e 89,10 de área de preservação permanente. A reserva legal não estaria averbada, né, e aí caberia esse reconhecimento de 89,10, que é o que ele pleiteia na impugnação de acordo com o memorial descritivo. Tem outro, né, na folha 79, mas é outro valor. Pois é, doutor André, exatamente. Tem mais de um valor, né? Tem menos, né? Uhum. Não, do qual? Do qual que é? Nesse processo, é. Não, é porque, assim, tem alguns memoriais, tem um memorial que é parte da área. Tem 2 memoriais que é parte da área. E tem um memorial que é a área toda do imóvel. Que são as glebas. Esse estaria em qual página, doutor? Do 80. Oi? Da área toda, 80. Folhas 80? É. Esse é o do mesmo valor que está na folha 79. Aí, então... Não é. O da 79 é a parte da área, ó. Área de preservação permanente 6. Ele joga lá no imóvel total. O memorial tem 2, ó. Tem o 77, que tem área de preservação permanente 5. O 78, área de preservação permanente 6. E o de 80, lá no final, que na verdade o cálculo do final é da 83. Área de preservação permanente 1 a 7. É esse que é o imóvel todo. Aí essa conta aí dá 89,11. Eu botei aí no voto. 89,11, 11,5. Ele pede no recurso 89,10. Declarou 90. Isso. Na conta da RJ, ela só fala que apresentou o memorial descritivo, não diz que ela aceitou o que está nele. Apesar do memorial descritivo nos autos, ele apresenta, mas ela não falou que concorda com o conteúdo dele. Bom, Cléberson. Eu aqui, nós sempre retornamos a essa discussão. Mais uma vez, eu ressalto que
as regras do processo administrativo federal, contencioso, fiscal, elas têm diferenças em relação ao judicial. O judicial, há toda a devolução das matérias do autor. Ainda que a decisão do juiz se prenda a um fundamento apenas. No processo administrativo federal, eu não vejo dessa maneira, vejo diferente. Vejo que a DRJ tem uma importante função de delimitar a lide. Delimitar aqueles pontos que são relevantes, que os pontos em que cabe a análise do recurso como regra pela segunda instância. A segunda instância não pode ir além da DRJ. Quando uma matéria simplesmente não é considerada relevante para a decisão naquele momento. E isso não significa nulidade. E aí, teríamos que anular sempre as decisões, uma grande quantidade de decisões da DRJ. Porque ela entende que o fundamento ali relevante é a falta doada. Aí aqui o colegiado entende que o fundamento não é a falta doada, é outro. Ou seja, há uma discussão na DRJ e uma outra discussão em segunda instância. E aí, eu sempre pergunto, como fica o contribuinte nessa situação? Mas isso nós já debatemos, já expomos e voltamos, já expusemos e voltamos aqui novamente. E talvez não haja aí um consenso, mas reforço aí meus argumentos. Quanto aqui a questão das matérias de litígio, me parece que é adequado reconhecer a APP, a de preservação permanente, de 89,1 hectares, tendo em conta o ADA desnecessário o ADA, nesse caso da APP, ter uma comprovação pelo memorial. E ainda aquela certidão de 85, ela demonstra que, no mínimo, alguma parte, né, 400 e poucos hectares. Deixa eu só ler aqui para... Está na página... O senhor se recorda de memória, doutor? 7,6. 7,6. Diz a certidão, é verdade que é de 85, né? Que essa área de 435, 404 está dentro da área especial do Manumbi. E que nela há área de preservação permanente, né? Seja na forma de floresta, seja de outra forma, mas áreas que se enquadram no artigo 3º, alíneas A e H da Lei 4.771, Código Florestal da época. E aí certifico também que há matas nativas de quase 200 hectares, capoeiras e cultura. Então, da minha parte, eu dou provimento parcial, presidente. Imagino. Pois é, provimento parcial para restabelecer uma área de preservação permanente de 89,1 hectares. O que foi glosado 90, né? E também foi glosada 100 hectares de utilização limitada, mas aí essa análise, nesse momento, eu não consegui visualizar que estaria aqui, poderíamos justificar. Okay. Até porque esse é um detalhe importante,
parte do imóvel, ele tá fora também da área, né? Tem exploração de pastagens, produtos vegetais, tem uma exploração de atividade agrícola, né? Então, aqui eu estou com uma certa dificuldade nesse momento aqui de ir além aqui para estabelecer. O VTN é matéria não contestada. Eu imagino que a argumentação inicial do recorrente, doutor Rodrigo, seja para dizer que não tinha poderes, né, para apresentar impugnação, de modo que aquela não contestação não é válida, né? Alguma coisa assim, né? Quando o VTN foi falta de valor econômico da área. Mas é uma matéria não contestada, né? Não, ele contesta, mas acaba que a fundamentação que ele utiliza, a argumentação é no sentido de que não existe um valor de mercado para aquela área porque elas estão sob a restrição do parque, por serem áreas de preservação permanente, né, reserva de preservação. Mas eu entendi, doutor Matheus, que essa matéria não poderia ser levada ao recurso. Ela está preclusa. Ele impugnou, né? Não. Na folha 72 aqui eu vejo que ele questionou. Então, desculpa, eu entendi aqui do doutor Rodrigo, então me equivoquei aqui, só um momento. Mas acaba que a argumentação 72 dele... não é recurso? Eu posso estar pegando errado aqui. Aqui na emenda, é recurso. Na emenda da DRJ, doutor Matheus, diz que considera-se não impugnada o VTN. Não impugnado o VTN porque não foi contestado. 72 é o recurso, é verdade. Tem razão. De qualquer forma, acaba sendo uma consequência, o que ele pede aqui, dos outros argumentos. Bom. Então, Clebson, seu voto é provimento parcial para reconhecer 89,1 hectares de preservação permanente, né? No momento aqui nessa avaliação foi o que eu pude entender que é possível restabelecer, presidente. Ok. Raid. Com a divergência. Eu vou acompanhar o relator rejeitando a preliminar e no mérito negando o provimento. Na preliminar acho que é unânime, né? Mas tudo bem, André, vai lá. Divergência. Matheus. Com divergência. André. Eu voto com a divergência. Então, agora os membros, por unanimidade, rejeitar a preliminar, certo? Acho que a preliminar, no mérito, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação permanente de 89,1 hectares. Vencidos, Rodrigo, relator, Pinheiro e André, que negavam provimento ao recurso. Designado, quem quer fazer? Eu posso fazer. Quem falou? Eu posso? Eu posso, se quiser. André? Então tá. André. Ok. 14. Arthur. 14. Esse aqui é interessante. Elemento aí. Então, na origem, foi um lançamento por área de produtos vegetais, glosa da área de produtos vegetais e falta de comprovação do VTN. Isso aí do lançamento. De acordo com o relatório, o contribuinte foi intimado a comprovação, mas não se manifestou. Não apresentou resposta somente em 14 de 2 de 2012. E aí eu trago a ciência da notificação, assim, em termos de relatório, mas esclarecer mais na parte do voto. Na impugnação, ele expressamente aceitou o VTN arbitrado e falou que houve erro na declaração do ITR, que o imóvel tem área de preservação permanente, reserva legal, estrada, benfeitoria, descanso e pastagem, fazendo aproveitamento do imóvel em 85,4% na impugnação. Na DRJ, a ementa ficou dessa forma que eu trago.
Área utilizada com produtos vegetais e VTN, matéria não impugnada, ou seja, o que foi objeto do lançamento não foi impugnado. E aí na emenda ficou preservação permanente, reserva legal, floresta nativa, não reconhecimento, pastagem, benfeitoria. Foi cientificado o acordo, recurso voluntário, basicamente a mesma coisa, que não é mais proprietário do imóvel no exercício de 2007. O órgão julgador era incompetente, razão da localidade, o laudo apresentado comprova as áreas ambientais. Juntou memoriais que tem depois. Eu conheço do recurso, e falo sobre a competência do julgador ACOR, DRJ Campo Grande, e aí trago algumas considerações sobre secretarias da Receita, portaria do Ministério da Fazenda, fala atribuição do DRJ, a redistribuição processual, o processo foi de um lado para o outro, foi redistribuído, basicamente, o processo, e aí falo que é atividade meramente operacional. E aí já tem o primeiro ponto, que eu trouxe aqui, porque eu não sei se é relevante para alguns senhores, a conta da decadência. O exercício é 2007, exercício é 2007. Cumpre observar que dos documentos constantes usados, verifica-se primeiramente foi tentada ciência postal da notificação, porém sem sucesso, de acordo com o comprovante de rastreamento dos Correios. A correspondência foi devolvida em 30 de novembro de 2011. Apenas em 10 de abril de 2012, se efetivou a ciência da autuação, dessa vez de forma pessoal, conforme recibo de 112. Como o fato gerador do ITR está em 1º de janeiro, seria possível se cogitar a decadência. No entanto, jurisprudência do STJ do pagamento. No caso em questão, dos autos consta somente apenas um comprovante de pagamento do ITR relativo ao exercício 2007. Foi 18. No entanto, esse pagamento foi efetuado em 13 de 2 de 2012, razão pela qual não pode ser considerada antecipação de pagamento para fim de contagem do prazo. E eu trago aquele mesmo posicionamento que eu acho que aqui aproveita, de que seria o 1731, por conta do que já começou a incidir em 1 de 2008. Quer dizer, o pagamento foi em 2012, tem um comprovante de pagamento em 2012, não tem o comprovante de pagamento original. O lançamento fez uma parte suplementar. O contribuinte pagou uma parte em 2012, mas não tem um comprovante tempestivo. Então, aí eu acabo fazendo consideração acerca da decadência. Na sujeição passiva, ele alegou que não era mais proprietário do imóvel à data do fato gerador, portanto, não pode fazer parte do passivo. Ele falou que o imóvel foi alienado em 21 de 12 de 2006, com registro do título em 2010, anteriormente à notificação. Aí, sobre esse assunto, a própria fiscalização já tinha falado, que esclarece que o imóvel foi transferido em 2010 para essa pessoa jurídica, portanto, antes do lançamento, aí fala sobre o artigo 130 do CTN, só que em relação, considerando o documento cartorial, onde cita respectivos vendedores e compradores, entre outras coisas, certidão negativa de débitos ITR, concluímos, portanto, que em relação a fato gerador de 2007, responsabilidade tributária do alienante, não do adquirente. Esse tema não foi abordado quando da impugnação, devendo ser considerado matéria não contestada. Pelo mesmo motivo, considera-se matéria não contestada a questão relacionada à inclusão dos demais condôminos do imóvel no polo passivo, questão que foi trazida em memoriais. E aí a parte da espontaneidade. Aí tem uma linha do tempo, porque teve uma ciência da intimação em 23 de agosto de 2011. Em 14 de novembro foi emitida a notificação. Em 30 de novembro foi feita essa tentativa de entrega via postal. Aí, em 11 de janeiro de 2012, ele transmite uma DITR 2008, retificadora. Em 14 de fevereiro, ele faz a resposta àquela intimação lá de trás, de agosto. A intimação que ele foi cientificado lá em agosto,
ele vai responder em fevereiro de 2012. Né? E ele não tinha sido notificado por via postal. Tanto que em 10 de abril... Opa, me ouve? Sim, tá. Em 10 de abril, ele foi cientificado pessoalmente da notificação, em 10 de abril. Em 7 de maio, ele apresenta a impugnação. Então, quanto ao mérito, primeiramente, é que se observa, o contribuinte recebeu o termo de intimação em 23 de agosto de 2011, conforme a R. Não tendo havido resposta, a fiscalização formalizou a notificação de lançamento 14 de 11. Notificação enviada por via postal, mas a correspondência não foi entregue e não consta dos autos havido publicação de edital. Em 14 de 2 de 2012, após a emissão do auto de infração, portanto, o contribuinte apresentou a resposta ao termo de intimação fiscal, informando concordar com o VTN, mas alegando ter havido erro na declaração de ITR, no qual toda a área de 312 hectares foi declarada como sendo de produtos vegetais. Aduziu ainda que não existiria área de lavoura, cultivo, pois a área plantada é exclusivamente típica de floresta, mas que, de acordo com o laudo técnico, o imóvel teria as áreas do quadro abaixo, desse quadro. Eu trago. Consta dos autos que foi transmitido em 11 de janeiro de 2012, da ITR retificadora relativa ao exercício de 2008 com essas informações. Quer dizer, de 2008 ele conseguiu transmitir. Na mesma DTR foi declarado o VTN do imóvel 6 milhões, resultando em imposto no valor de 4.027. E aí resultou dessa do 2008, resultou 4.027. Consta dos autos da arte de pagamento 399798. Que é o que? A diferença entre a original de 2008 e a retificadora de 2008. Com juros e multa do ITR de 2008, de acordo com o provante. E aí também juntou um DARF de pagamento no mesmo valor, porém relativo ao exercício 2007. A DITR, que ele junta nos autos, entretanto, não foi transmitida, tendo o contribuinte informado também sobre a manifestação, quer dizer, na resposta à retificação, que não pode ser feita a retificação via programa gerador, tendo em vista o pedido de esclarecimento. Assim sendo, requer seja efetuada a retificação de ofício para adequar a realidade dos fatos declarados. Após essa resposta, a unidade da Receita Federal de Belo Horizonte detectou que o contribuinte não havia sido notificado do lançamento. E aí tem esse despacho que eu colo aí no voto. Foi dada a ciência pessoal ao contribuinte. Aí é o despacho que o auditor lá, ele fala sobre a sujeição passiva e pede as providências da ciência do relatório, da ciência pessoal do sujeito passivo da notificação de lançamento e abre contagem de prazo para impugnação. Note-se, então, que a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo se deu 23 de 8 de 2011, nos termos do artigo 7º do PAF. Contudo, a espontaneidade foi adquirida em 22 de 10 de 2011, pois não houve no período outro ato escrito que indicasse o prosseguimento dos trabalhos. Como a notificação enviada via postal não foi recebida, não é possível considerar que ela novamente excluiu a espontaneidade. Dessa forma, à época da resposta ao termo de intimação fiscal, foi em fevereiro, né, o contribuinte fazia jus ao benefício da denúncia espontânea. Não obstante, o contribuinte foi cientificado em 10 de 4 de 2012 da notificação que já havia sido emitida, cuja fundamentação foi a glosa da área de produtos vegetais e o arbitramento VTN. Aí eu comparo um resumo, né? A DETR original, essa aí, 312, não tem área nenhuma. É a área de produtos vegetais. E aí tem essa DTR retificadora, que ele falou que não conseguiu transmitir. Provavelmente perdeu porque tinha sido distraída para trabalho de malha. Né? E é um lançamento que glosou produtos vegetais e alterou o VTN. Sujeito passivo apresentou a impugnação, basicamente reiterando as colocações feitas na manifestação de 14 de 2 de 2012 e anexo junto ao laudo técnico. Nesse contexto, não há como manter a decisão de piso em sua integralidade, porque é amparada quase que unicamente em matérias que sequer constam no lançamento, tecendo considerações acerca da necessidade de averbação da reserva legal doada, comprovação da quantidade de gado, quantidade de benfeitorias, trazendo toda a fundamentação legal que não constou da notificação. Sabido que o recurso voluntário tem por objetivo se opor à decisão de primeira instância, mas há que reconhecer que o julgador deveria ter analisado o caso frente à matéria tributável determinada no lançamento,
não sendo razoável a fundamentação genérica de manter inalterado o grau de utilização do imóvel dotado do lançamento correspondente à alíquota. Em consequência, deve ser considerado para fins de cálculo do imposto as áreas constantes da TITR retificadora apresentada. Quer dizer, eu entendo que ele retificou a declaração, apesar de não ter transmitido, e estava espontâneo, só que no VTN ele não fala nada, ele concorda com o arbitramento. Quanto ao VTN, sua primeira manifestação, o contribuinte havia informado genericamente concordar com o valor arbitrado pela Receita Federal. Até então, ao menos dos elementos dos autos, tinha conhecimento somente do termo de intimação que mencionava o VTN por hectare para o município do imóvel. Que não tem nem, que é do CIR, que é da DTR, da média da DTR, se eu não me engano. Sem aptidão agrícola. Na impugnação, se posicionou no mesmo sentido, porém informando que concorda com o valor arbitrado pela Receita Federal no tocante ao VTN da área, abre aspas, né, no montante de 6 milhões de reais. Quer dizer, ele fala que concorda com o arbitramento, mas nem o arbitramento foi feito na notificação, ou seja, 6 milhões de reais, né, que foi o que ele trouxe na retificadora. Ou seja, citou o VTN que constava da DTR 2008. É fato que a manutenção do lançamento no que tange ao VTN, combinado com o estabelecimento das áreas nos valores da DTR retificadora, levará ao cálculo do imposto suplementar, considerando a diferença entre o VTN arbitrado e da DTR original. Todavia, o sujeito passivo se limitou a concordar com o arbitramento e no recurso das alegações somente quanto à distribuição das áreas do imóvel. Por essa razão, não há que se tratar neste julgamento a parte do lançamento relativo ao VTN. E eu possuo recurso e registro preliminar do provimento parcial restabelecendo as áreas. Perguntas? Ele protocolou a retificadora ou ele Não, ele fala que ele não conseguiu apresentar, porque devia estar... Sim, ele não conseguiu apresentar mas ele veio mediante transmissão online. Sim. Mas ele não comprovou que protocolou daí na DRF. Quando ele faz essa resposta à intimação, ele pede a revisão de ofício. Quando ele responde a intimação, em fevereiro. Tá. Mas na resposta lá do dia 14 de fevereiro, ele já indica as áreas. Indica. Mas ele. Eu não li. Cléberson. Eu estou com dificuldade aqui para chegar a uma conclusão. Vamos pôr a vista de mesa dele, então? Não, mas deixa eu só expor aqui, não é vista de mesa. Esse ponto da espontaneidade, ele surge no processo, doutor Rodrigo, a partir a partir do quê? Qual que é Para mim, é o seguinte... O fato que desencadeia essa análise que o senhor faz, porque a decadência aqui, o senhor está analisando de ofício. Não, a decadência foi por causa do seguinte, aí assim, eu ia trazer até título de observação falar. Para ficar mais fácil a análise, eu trouxe no voto. Para mim, eu poderia tirar, né? Porque para mim não está decadente, poderia tirar. Por que eu trago? Porque tem um pagamento. Então, poderia ser que, em relação aos demais conselheiros, esse pagamento que ele faz,
Embora ia ficar para mim contraditório, porque ele é um pagamento em 2012, que aproveitaria para fins dos 150, parágrafo 4º, ia ficar contraditório, porque ele ia ter pago depois dos 150. Está me ouvindo? Não, doutor Rodrigo, isso aí tá bem claro, assim, o ponto de vista. O que eu quero focar só é, o senhor traz isso de ofício. Qual? A parte da espontaneidade? Decadência. Decadência só traz de ofício. Tá? Só traz de ofício. Aí nós podemos discutir aqui, haveria necessidade de só trazer de ofício? Eu, para mim, trago de ofício. Não, eu vou dar provimento. Eu não ia, não, eu não. Senão não trago, mas aqui o foco não é o senhor trazer ela permaneceu não aqui no tópico. Eu só quero dar ênfase nesse aspecto, no seguinte aspecto. O senhor traz de ofício. O senhor traz de ofício a decadência. Quando o senhor vai para a espontaneidade, o senhor traz de ofício também? Ou tem uma outra justificativa? A justificativa para mim é que a declaração que ele estava, a declaração estava errada. A declaração que foi, ele pediu uma revisão de ofício. Para mim, a declaração é aquela que ele retificou. Não estou falando em mérito, doutor Rodrigo. Não é mérito. Não vamos para o mérito. O meu ponto é como essa questão surge aqui para apreciar no recurso. O senhor falou que em fevereiro o contribuinte solicitou, dizendo que concordava com o VTN, mas tinha outras coisas erradas, e que solicitava uma retificação. Essa retificação, esse pedido de fevereiro para fiscalização foi ignorado, foi mantido o mesmo auto já lavrado anteriormente, e foi aperfeiçoado o lançamento em abril. Ok? Aí veio a impugnação. Na impugnação, pelo que o senhor só expôs aqui do resumo da impugnação, e na ementa da DRJ, eu não vejo o contribuinte dizer nada sobre espontaneidade. Ou ele disse que estava espontâneo, que deveria considerar aqueles dados lá da declaração, da revisão que ele pediu. Mas ele não falou com o termo de espontaneidade, mas ele pediu para considerar o da declaração que ele tinha transmitido. Que ele não conseguiu transmitir. Ele pediu sempre isso aí. Ele não falou espontaneidade. A DRJ não apreciou esse ponto. Porque ela salvou o lançamento. Ela fundamentou todo com base matando todos os argumentos que ele tinha de declaração, que ele não teria como comprovar. Ele não foi nem intimado a comprovar. Não foi nem intimado a comprovar produtos vegetais, preservação permanente. Não foi. Isso aí não foi intimado. Aí a DRJ salvou. Fundamentou que ele não tinha apresentado nada. Realmente não tinha. Não apresentou nada. Continua sem apresentar. É que aqui, pelo visto, a questão impugnada pode trazer essa questão da espontaneidade como fundamento. Mas a DRJ não abordou a questão da espontaneidade. Se o acórdão da DRJ que delimita a lide não poderia ser trazido no recurso. Mas ele e nem suscitado aqui se não fosse de ofício. Acho que esse é o raciocínio do Dr. Kleberson, se eu acompanhei. Eu tive dificuldade aqui exatamente por essas nuances aqui. Mas ele não vai falar a espontaneidade porque ele não sabe o que é espontaneidade. Está pedindo para considerar a declaração que ele apresentou, ou seja, a declaração que eu apresentei é válida, o que é espontaneidade. Porque a DRJ, ela avançou para uma análise, mas eu não sei se essa análise que ela avançou, essa análise é porque ela avançou porque ela entende que
deve-se privilegiar a verdade material, ou porque ela superou essa questão da espontaneidade. Não entendo assim não, senão não teria justificado, porque aí DRJ assim, justificou pelo, óbvio, para mim, quer dizer, óbvio não, assim, para mim ficou claro porque ele justifica a manutenção do lançamento com o grau de utilização do imóvel. Ele fala, não, se o grau de utilização do imóvel não muda, então o lançamento tem que se manter. Aí pronto, ele justificou tudo, porque aí, por um ou por outro, o grau de utilização ia ser o mesmo. Por isso que ele manteve com base no grau de utilização. Ou seja, basta fundamentar com base no grau de utilização. Então. Aí, quer dizer, eu entendi assim, né, também. Bem. Presidente, realmente eu não estou à vontade aqui para votar. Então? Tanto que aí, só ressaltando, a DRJ aceitou o pagamento, né? 2007, mandou apropriar. A DRJ mandou apropriar o pagamento que ele fez. Mas apropriar cancelando o lançamento não, ou apropriar quitando o lançamento? No lançamento. Providenciar a imputação do pagamento do DAF do exercício de 2007 para o 1 de 2012, para o principal 3997. Você só abater o débito. Abater o débito. O lançado, não para cancelar o lançado. Sim, exatamente. Então, vamos pôr em lista de mesa, pode ser? Cleber? Sim, presidente. Então tá. Fiquei para amanhã. 15, Rodrigo. Vamos ver se esse aí vai, né? Mais rápido. Eu não tenho que fazer intervalo pela hora? Deixa eu ver se é rápido. Oi? O apoio não tem a hora do meio-dia? Não. 15. 15, mineração Morro Velho. Aqui, APP, reserva legal, VTN. Contribuinte não atendeu a intimação. Impugnação, fala que é adquirente do imóvel. É uma outra pessoa jurídica. Aí fala da área total do imóvel. Atendeu a intimação. O lançamento deve ser considerado nulo, pois a documentação não foi apresentada, não se fala em lançamento complementar, houve troca de valores no momento do preenchimento do ETR, ADA desnecessário, apresentou ADA, termo de responsabilidade, a reserva legal, a do técnico, o fisco da multa. O lançamento foi julgado procedente. A DRJ acatou a redução da área total pleiteada em impugnação, mantendo a exigência relativa das mais matérias, porém com alterações no cálculo. E eu trago o que foi alterado. Declarado, manteve uma redução aí lançou na base da área total, manteve uma reduçãozinha na área. Recurso voluntário, recurso tempestivo, da área de preservação permanente. Em relação às áreas de preservação permanente, reserva legal, o fundamento dado pela RJ foi exclusivamente em tempestividade do ADA. Isso aqui é só da tempestividade do ADA. Existe cumprimento aí do voto da DRJ. Formação no ADA, a área de reserva legal foi averbada tempestivamente, porém constata-se que não cumprimento da segunda exigência. Não seria coerente nem prudente que o ADA junto ao IBAMA pudesse ser feito a qualquer tempo. Então, deve-se entender, portanto, que o jogador de primeira instância considerou atendidos mais requisitos relativos à exclusão da APP em reserva legal. Tendo o DRJ reconhecido que a regra estava averbada, acaba o afastamento dessa parcial da glosa. Aí somar 1, 2, 2. Quanto à APP, que pese não constar do alto sua dimensão, aí novamente,
Entende-se que sua efetiva existência foi aceita pela DRJ, cabendo apenas a análise quanto à necessidade do ADA tempestivo, desde que o formulário do ADA apresentado foi protocolado em 13 de 5 de 2005. E aí eu trago a obrigatoriedade do ADA, aí até a página começando na 5, 6 no início. E aí, da tempestividade. Toda vez que o Conselho tem entendido, como a Lei 6938 não estabelecia um critério rígido para a apresentação do ADA, gostaria de expressão não poderia advir do poder regulamentar, sendo necessário observando a legislação do TR relativa às demais declarações firmadas pelo contribuinte, tá? No precedente. Então, a interpretação se alinha com o anteriormente exposto. Se a função do ADA é informar o órgão fiscalizador a existência das áreas, a comunicação antes do início do procedimento fiscal está obrigada pelo estudo da espontaneidade, estando o passivo autorizado a excluir tais áreas da base tributária. Desse modo, para o caso em questão, como o formulário do ADA foi protocolado em 13 de 5 de 2005, portanto, antes do início da ação fiscal, deve-se considerar atendida a obrigação de apresentação do ADA, sendo admitida a dedução da APP. E aí eu só trago aí destacado essa área total, porque aí sobra o VTN, sobra um pouquinho do VTN, né? Só para ver que isso vai sobrar um pouquinho de VTN, com base no imposto, né? E com base no VTN, arbitrado pela fiscalização, 1.200 por hectare, teve origem no CIPT. Quer dizer, foi 1.200 por hectare arbitrado. O contribuinte pretende o reconhecimento VTN de 1.200.000, ou seja, 309 por hectare com base no laudo. Eu falo que tem assistente pelos fiscos laudos técnicos, né? O laudo apresentado não informa o grau de fundamentação e precisão. É impossível comprovar a impossibilidade dos métodos de avaliação de bens previstos, conforme a NBR. O corpo do relatório se limita a informar que para o imóvel avaliado foi adotado o método específico de opinião de mercado. Não há, portanto, devido à comprovação da impossibilidade de método específico de avaliação, em havendo comércio restrito, deveria ter sido discriminado a origem dos dados, cálculo partido do suposto valor por hectare geral. Isso não afasta a necessidade de demonstração que levasse o VTN a valor de preço de mercado a dado fato gerador, normalmente quando o valor declarado está subavaliado. Então eu rejeitei um laudo, mas tive arbitramento do VTN. Mas tem um acho que é um laudo, se não me engano, bem genérico. E aí, multa com fisco, ele fala o valor da multa com fisco, fala só requer a exclusão do jogo Selic, eu trago a súmula 4 do CARF e trago a súmula 2 do CARF. Então, eu estabeleço a área de APP reserva legal. Mas do recurso de provimento parcial para restabelecer a APP reserva legal, esses valores aí que eu cito. A RJ não está falando que não tem dimensão no laudo? Tenho a impressão que esse é o raciocínio aqui. Acho que o raciocínio foi meu, peraí. Não, porque na transcrição tem um ponto, depois começa na linha seguinte, em que pese a pretensão do impugnante, eu não fui no original, mas é assim mesmo ou está faltando algum texto? Eu escrevi, peraí. Qual que é a página? Tem que achar. Não, eles falam assim, isso. Resta claro que não basta que seja comprovado nos autos a existência de tais áreas, seja em que dimensões forem. Então, quando ele fala seja em que dimensões forem, de certa forma ele está falando, olha, não apresentou dimensão alguma, que é a mesma linha do seu raciocínio. Ah, mas para mim, em que pese a pretensão do impugnante serem consideradas para fins de exclusão as áreas de interesse ambiental por ele apontadas, com base no laudo, emitido profissional habilitado, comparado de RT devidamente... Ou seja, isso é irrelevante, ou simplesmente o ADA já segura. É, isso. Ele não adentra essa análise. Tanto é que ele fala que a dimensão é irrelevante. Por que ele fala que a dimensão é irrelevante? Porque não foi indicada uma dimensão no laudo. Esse é o ponto. Ele suscita essa questão de ausência de dimensão. Não suscita?
Suscita, mas aí, então, as ementas, elas acabam não servindo de tanta coisa, né? As ementas. Então, Vamos ler. Eu tenho que ler esse voto do acordo. Vou na íntegra. Deixa eu localizar a página. 160. sim. O que você está procurando, Pinheiro, especificamente? Seguinte, na transcrição do acórdão aqui, que consta do voto do relator, ele vem aqui e fala, além disso, não seria coerente nem prudente que o ato junto ao IBAMA pudesse ser feito a qualquer tempo de acordo com a conveniência do contribuinte, sem que houvesse qualquer consequência para o atraso do inadimplemento. Daí ele já salta para em que pese, não tem 3 pontos, nem nada. Daí eu fui no original. O original, ele salta mais de página e depois ele continua lá, ali abre um parágrafo. Depois que ele termina de discorrer sobre o ADA como requisito. Assim, em que pese a pretensão do impugnante de serem consideradas para fins de exclusão do ITR 2004 as áreas de interesse ambiental por ele apontadas, com base em laudo emitido por profissional devidamente anotada, resta claro que não basta que seja comprovada nos autos a existência de tais áreas no imóvel, seja em que dimensões forem. Quando ele fala em sejam em que dimensões forem, eu entendo que o julgador aqui, ele está questionando a questão da dimensão nessa documentação. Por que esse ponto é relevante e essa observação aqui, seja em que dimensão ponto é relevante? Porque não tem dimensão no laudo, pelo que eu entendi. É isso, doutor Rodrigo? O laudo não dá uma dimensão para a área. Ele fala que existe, mas não diz quanto é. Isso. Então, quando o voto condutor coloca que, olha, existem 2 requisitos. Um deles é a comprovação em laudo, e o outro é o laudo. Mas o ADA já segura em que pese não haja... resta claro que não basta que seja comprovado nos autos de 3 áreas, sejam em que dimensões forem. Ele está questionando justamente a questão da dimensão. Ele está colocando um senão. Mas eu não preciso alterar aquela ementa lá, aquela outra. Não, a ementa só trata a outra, do ADA. Não, do nosso. Deixa lá do ADA. A do nosso, lá que eu ficaram pelas conclusões. Deixa qualquer um.
Mas essa ementa ela pode estar incompleta, mas não equivocada. Se ele dá 2 fundamentos, se ele só faz a ementa de um fundamento, ela não está equivocada. Agora, lá na outra questão, um dos fundamentos foi afastado pelo colegiado. Então, ela não pode constar na ementa, porque a maioria afastou aquele fundamento, que é o ADA lá. Por isso que eu fiz aquela observação. Eu não sei, aqui para mim acaba aparecendo que se ele botar no corpo tudo que precisa para comprovar a preservação, vai é um julgamento padrão, né? Põe tudo que precisa de comprovação e depois vai falando do caso. E é interessante porque... cadê? Eu perdi aqui a página, é tão longo esse voto. É um ESC aqui que ele entrou em... O fato é que o laudo dele não comprova a área de preservação permanente. Esse ponto é relevante. Eu não A fiz... RL você falou que tá verbada, né? Rodrigo. Folha 91. Isso. A RL você comprova que está averbada? Ele apresentou o registro do imóvel? E a DRJ falou que estava verbado. Ah, tá. E a PP, o laudo não comprova? Não fala das áreas. Então tá. Então eu entendi a colocação do Pinheiro. Complicado se aceitar, se não tem comprovação da área, mesmo que o ato seja tempestivo. O fundamento falou na comprovação da área do lançamento também? Agora eu não me recordo. Perdão? O lançamento foi por não comprovação da área também? Não, acho que alterou a área, né, do imóvel. Alterou a área, um pouquinho. Alterou a área, mas aí voltou. Pela DRJ voltou a área. Acho que foi isso. Falta de comprovação da área de preservação permanente, de acordo com o seu relatório. Sim, da área de preservação permanente. Foi também. Tá, mas por motivo de... Cadê a complementação da descrição? Não atendeu a intimação. Deixa eu lembrar se eu tinha laudo. Eu só não olhei o laudo. Então o laudo não constou nada mesmo. Não. Só fala assim, acho que fala aqueles... fala em, assim, da percentual de cobertura vegetal, mas... Não diz de onde tira, é isso? Não, é. É a ordem de VTN. Mas tem uma ADA. Mas é que o lançamento foi por 2 motivos, né? Não, o lançamento foi onde ele intimou para a ADA e intimou para laudo. Não apresentou nada, abarca os 2. Nós precisamos dar cabo disso daí. Kleber, o senhor tem alguma observação? Não, eu estou olhando ainda a situação aqui.
para mim, a DRJ, como em muitas outras situações, outros casos semelhantes, ela não se preocupa com a materialidade da área, a existência da área. Ela foca no ADA. Mas ele faz a ressalva quanto à dimensão na documentação a comprovar a materialidade da área. Para mim está claro aqui nesse texto. Então, olha, veja em que dimensões forem. Por que essa observação aqui? É porque o laudo não traz dimensão. O laudo faz referência à área da declaração de 2002, se eu não estou enganado. Então, o laudo, ele tira as áreas da declaração, do que é informado pelo próprio contribuinte. Ele faz referência à declaração de 2002. Mas não sei quanto está lá, né? Mais um para a mesa? Mas ele não está comprovando a área, ele simplesmente lançou uma linha. As áreas de preservação permanente foram informadas na declaração do ITR de 2002. Ponto final. Ele entra em termos genéricos. De modo geral, a propriedade... São consideradas APPs na propriedade em referência às áreas com declive superior a 30, como é que é uma bacia hidrográfica, daí fala do Rio São Francisco, fala da característica dos imóveis vistoriados, já é o próximo tópico de imediato. Bem, votamos ou vista de mesa? Fazer vista de mesa. Então tá bom. Então vamos encerrar a sessão de julgamento por aqui. Doutora Mídia, não tem um vídeo gravado para hoje pela manhã? Quem? Tem, não é? Não. Pode parar a gravação, Amanda, por favor.